No Brasil, muito influenciado pela tradição católica, existe um teatro silencioso encenado, principalmente a cada eleição. Um ardil político recorrente é o teatro da pobreza. Candidatos e partidos vestem figurinos de humildade, de sacrifício, de vida simples, exibem um discurso de sofrimento e fingem ser gente como a gente. Tudo para capturar um voto movido pela emoção, pela falsa empatia, não pela razão. Quando eu falo que é preciso garantir que as pessoas tomem café de manhã, almoçem, jantem todo dia, eu não falo de brincadeira não, é porque eu sei o que é fome. Eu já passei por isso. Essa tática lembra a antiga metáfora turca do machado. A floresta não temia o machado porque o cabo era feito de madeira como ela. Assim agem muitos políticos no Brasil. Eles se apresentam como parte do povo, o cabo de madeira, enquanto, na verdade, são a lâmina cortante que destrói a própria base que os sustenta. A encenação de pobreza é o cabo. A ideologia, o poder e o verdadeiro interesse está no fio da lâmina de metal. Como funciona a manipulação? Esse ardil encontra terreno fértil em uma cultura marcada pela moral católica, que por séculos associou virtude à pobreza e pecado à riqueza. O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. O cara é humilde, o cara não é humilde. Ao projetarem uma imagem de humildade e sacrifício, esses políticos ativam a culpa coletiva inconsciente contra o sucesso, contra a riqueza, contra o mérito, contra a autodeterminação, contra as justas e naturais desigualdades. Assim, neutralizam críticas e criam uma blindagem moral, mesmo quando acumulam privilégios, incoerências e até fortunas ocultas. O cara não prospera. Como é que ele vai fazer um povo prosperar? Isso é um parênteses importante, porque um ponto de orgulho dele é a declaração patrimonial dele. Do Boulos, tá falando? Do Boulos. Ele usa isso como mote, ele usa isso como tema de campanha. Porque é o caso de uma pessoa que nasceu na elite, com todas as oportunidades de se aprimorar intelectualmente, patrimonialmente, e ele faz força para parecer pobre. Eu sou cristão, sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa, tenho uma formação cristã na minha família, dos meus pais, tenho minha fé. Essa narrativa vai ao encontro do inconsciente coletivo de que riqueza é imoral e pobreza é moralmente superior. Num país desigual como o Brasil, ser rico, tiro não, é pecado. Todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim pra isso. Não edifica. Quem tem dinheiro é péssimo. Como tem gente que fica bajulando essa turma que tem dinheiro, né? Principalmente no Brasil, a maioria dessas pessoas é tudo bandido mesmo, sabe? No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. Com isso, medidas como impostos mais altos, tributação progressiva de patrimônio e renda, redistribuição compulsória, confisco de heranças e maior controle estatal passam a ser vistos como boas condutas políticas para o bem maior comum, mesmo quando, na prática, só enriquecem uma elite político-burocrática, agravam a pobreza e sufocam a liberdade econômica. As tiranias sempre surgiram com um bem maior, né? Vou propor um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. Tu declara um patrimônio de 3 milhões e tal, e já falou várias vezes... Que eu não tenho, tá? O princípio democrático da igualdade perante a lei na tributação não é apenas uma norma técnica. Ele é um freio civilizatório. Seu objetivo é impedir que emoções perigosas, inveja, ressentimento ou distúrbios de personalidade dissocial e grandiosidade patológica sejam transformados em política de governo.
senso de grandeza. Eles acham que são acima da média e acreditam que as outras pessoas têm que ser meio que escravas da grandeza dela. São pessoas que não têm solidariedade e usam as outras pessoas. Mentem de sucessos ilimitados, têm uma fala de grandiosidade, que tem uma dificuldade total de empatia pelos outros. Só falam de si mesmo, das próprias realizações. O princípio democrático da igualdade perante a lei existe também para blindar a sociedade contra governantes que tentam impor sua moral justiceira, grandiosa, pessoal sobre os governados. Eu vou criar um programa de renda mínima com status de direito previdenciário escrito na Constituição para acabar com essa história de Bolsa Isso, Bolsa Família, é do Bolsonaro, é do Lula e tal. Isso tem que ser um direito previdenciário. Transformar auxílios financeiros em direito constitucional, como o Bolsa Família, cria dependência, distorce incentivos e aprisiona o Estado em um gasto permanente. A realidade social é mutável. Engessá-la na Constituição impede ajustes, enfraquece a liberdade econômica e transforma políticas transitórias em privilégios eternos. Isso não é só populismo. É uma enorme irracionalidade contra o país. A transferência de renda do Bolsa Família antigo, que atingia 11 milhões de famílias, e do Auxílio Brasil, que o Bolsonaro fala que atinge 18 milhões de famílias, esse programa meu atinge 24 milhões e 300 mil famílias. São 100% das famílias abaixo da linha de pobreza no Brasil. No Brasil, isso se revela como uma moral católica que, sem limites, ignora o mérito, sufoca a autodeterminação, condena a riqueza e nivela por baixo as justas e naturais desigualdades que impulsionam o progresso humano e civilizatório. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. 99% das pessoas estão defendendo ideias que são até bonitas, de igualdade, de fraternidade, mas não conseguem perceber a profundidade do jogo, onde o rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. A farsa democrática do Brasil católico, ao violar a igualdade perante a lei na política tributária, transforma os impostos em instrumento de punição ideológica contra a autodeterminação, a responsabilidade individual e a liberdade de inovar e prosperar. Em vez de estimular o enriquecimento produtivo, esse sistema alimenta o atraso crônico e aprofunda a estagnação do país. Institucionalmente, as instituições são todas de esquerda. A máquina pública ela já vai para a esquerda. As leis, as políticas públicas, as normas, todas são direcionadas para a esquerda. Quando o eleitor confunde a aparência de humildade com honestidade, entrega um cheque em branco ao abuso estatal e à impunidade. Abdica de exigir competência, resultados e responsabilidade, e renuncia também ao respeito pelo mérito, pela autodeterminação e pelos resultados naturalmente desiguais que eles produzem. Todos os sistemas que temos hoje são sistemas de domínio e controle, e remoção de renda, propriedade e oportunidade da sociedade. É isso que temos. O marketing da pobreza transforma-se em passaporte para a manipulação ideológica e poder ilimitado do Estado. É o machado enganando com o cabo de madeira para cortar a floresta com sua lâmina. A virtude não está na pobreza nem no fingimento de humildade. O brasileiro precisa romper com essa avaliação emocional, superar a manipulação e aprender a julgar políticos por ideias, propostas, histórico e resultados, não por encenações sentimentais cuidadosamente ensaiadas. Para resolver o problema do Brasil, precisa resolver a questão de organização política. Como é que o Estado brasileiro é organizado? Se ele é organizado para distribuir renda, é o que nós temos hoje. Se ele deveria ser organizado para garantir liberdades, é outro Estado. Se ele é para ser centralizado em Brasília, é o que temos hoje. Se ele é para descentralizar e deixar os municípios e os Estados membros mais autônomos, é outro Estado.
Se ele é um Estado totalitário que vai definir tudo que você pensa, tudo que você consome, então é o que temos hoje. Se você quer um Estado em que o indivíduo defina seu próprio destino, seu autogoverno, defina suas escolhas, é outro tipo de Estado. No Brasil, onde a cultura é profundamente marcada pela tradição católica, tanto de forma consciente quanto inconscientemente, aceitar narrativas políticas sem crítica equivale a aceitar a doutrina católica na política. Essa submissão automática transformou crenças religiosas em critérios políticos, enfraqueceu o debate racional e perpetuou valores contrários ao mérito, à liberdade e à responsabilidade individual. Sem questionamento crítico, a democracia brasileira tornou-se apenas um ritual de fé, não um exercício de cidadania. Então, nós temos o resultado disso. Então, o Estado brasileiro é um grande problema. E como é que volta? Como é que volta agora? Só despertando do torpor do sono dogmático católico poderemos impedir que o machado continue a cortar a floresta em nome de ser igual às árvores, fingindo preocupação com a floresta, sobretudo com as árvores mais vulneráveis. Então, esse é o gargalo nosso. Ponto. Mais nada. Você normaliza isso, você permite isso, você aceita e você convive. Você começa a naturalizar aquilo, torna parte de você. Você se torna o cara de terceiro mundo. Nós somos pessoas de terceiro mundo, porque nós normalizamos o absurdo e nós aprendemos a conviver. Aí você cria ideologias e visões de mundo que você começa a romantizar. Ah, nós somos isso. Somos? Nós precisamos ser isso? É bom ser isso? Não tá saindo nada. Há um arranjo social que não funciona, que precisa ser curado urgentemente. A política brasileira hoje é refém de dois polos igualmente nocivos. De um lado, os invejosos e ressentidos, muitos com traços de sociais sádicos, que trabalham para transformar a inveja e o ressentimento em programa de governo. De outro, os autoproclamados liberais, marcados por um profundo sentimento de culpa pelo próprio sucesso, incapazes de defender abertamente o mérito, a autodeterminação e a riqueza. Entre o rancor ideológico e a culpa paralisante, o país fica sem uma firme defesa da verdadeira democracia, da liberdade e da prosperidade. Para que a democracia brasileira se torne verdadeira, é indispensável reconhecer a urgência de um choque cultural. Esse choque cultural passa por expurgar a influência sufocante da doutrina católica na política e na vida pública. Enquanto valores dogmáticos católicos continuarem ditando políticas, impostos e direitos, o país permanecerá refém de uma moral anticapitalista que combate o mérito, a propriedade privada, a liberdade econômica e a responsabilidade individual. Libertar a política dessa herança moral arcaica é condição para uma democracia genuinamente laica, baseada em resultados, liberdade e prosperidade. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que, às vezes, nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum.
É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.